Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade à disciplina Teologia sobre a Inquisição. Nós paramos, na semana passada, dizendo que ia iniciar hoje em Joana d'Arc. Então, vamos à leitura, ao estudo, amém? E vamos fazer uma breve oração? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, esteja conosco esse momento, para que nós possamos, Senhor, estar ministrando, dando entendimento, recebendo entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, Joana d'Arc foi no ano de 1412 a 1431. Contribuiu para mudar os ramos da Guerra de 100 Anos entre a França e a Inglaterra, ficando conhecida como a heroína francesa. Vítima de uma traição, é feita prisioneira e entregue ao Tribunal do Santo Ofício para julgamento espiritual. O inquérito é comandado por Messier Pierre Cauchon, bispo de Beauvais, a quem coube intermediar o resgate da donzela por 10.000 escudos franceses. A alegação era a de que, por ela, Deus tinha sido ofendido sem medida. A fé excessivamente afrontada e a igreja desonrada. Por causa de suas ousadas atitudes, como, por exemplo, vestir-se como homem, foi acusada de feiticeira, sortílega, bruxa, pseudo-profeta, invocadora de espíritos malignos, idólatra, maldita, amaldiçoada, escandalosa, sediciosa, perturbadora da paz do país, incitadora de guerras, cruelmente sequiosa de sangue humano, mentirosa, perniciosa, abusadora do povo, mágica, supersticiosa, cruel, dissoluta, invocadora de diabos, apóstata, cismática e herege. Agora vocês veem quantas acusações em cima de Joana d'Arc. Joana d'Arc, com apenas 19 anos, foi queimada publicamente na Praça do Mercado Velho, em Rouen, França. Em 30 de maio de 1431, 25 anos depois, a Igreja Católica revisou o processo da heroína e concluiu por sua inocência. Em 1909, a donzela de Orleans foi beatificada e canonizada em 1920 por ato do Papa Bento XV. Vocês veem, né? A Igreja Católica fez o que fez. Depois de muito tempo, foi constatar que ela era inocente, depois de ter queimado ela na fogueira com 19 anos. É isso que a Igreja Católica fazia, infelizmente, né? Martinho Lutero. Agora vamos falar sobre ele, tá? Olha bem. Entre 1483 e 1546 foi a época de Martinho Lutero. Considerado fundador da doutrina protestante de naturalidade alemã, doutorou-se em teologia pela Universidade de Wittenberg, e por esse tempo leu pela primeira vez a Bíblia, tendo sido tomado de um imenso desejo de ter uma comunhão estreita com Deus. Resolveu ser monge e entrou na ordem dos agostinianos no ano de 1505, tornando-se frade em 1507. Lutero levava uma vida de simplicidade, de jejum e orações. A leitura da Bíblia lhe havia despertado a consciência. Em 1510, esteve 7 meses em Roma, a fim de tratar assuntos relacionados com a ordem, e voltou de lá impressionado com o que vira. Luxo, pompa, casas suntuosas para os monges que não raro de banqueteavam fartamente. E não apenas isso, ele se encheu de espanto ao ver a iniquidade entre o clero
gracejos imorais dos prelados, profanação durante a missa, desregramento e libertinagem. Ninguém pode imaginar, escreveu ele, que pecados e ações infames se cometem em Roma. Se há inferno, Roma está construída sobre ele. Ainda em Roma, quando fazia a penitência subindo de joelhos a escada de Pilatos, ouviu uma voz dizendo: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Entendeu então que os homens não podem alcançar a salvação por ritos, sacramentos e penitências como ensinava Roma. Lutero se indignou com a venda de indulgências, pecados cometidos ou os que porventura fossem praticados no futuro eram perdoados pela Igreja, bastando que o pecador pagasse certa quantia. Lutero pregava que somente o arrependimento e a fé em Jesus Cristo poderiam salvar o pecador. O destemido sacerdote resolveu tomar uma atitude extrema. No dia 31 de outubro de 1517, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, cidade da Alemanha, 95 teses. Agora vocês veem, olha bem, preste atenção. Quando ele estava subindo a escada de joelhos, ele ouviu uma palavra: o justo viverá pela fé. Então, essa voz que ele ouviu, o Espírito Santo de Deus falou com ele. Por quê? Porque ele estava fazendo uma penitência. E Deus não se agrada de sacrifício de homem, penitência, nada disso. Ele quer que o homem tenha fé. E a sua fé tem que estar nele, né? Na providência, no milagre. Tudo vem de Deus. Não importa o lugar, não importa o que você está fazendo, o que importa é a sua fé. E a fé seguida de obras, é claro. Porque você tendo fé, você vai fazer o que Deus, né, quer, o que Ele ordena, o que Ele deseja, o que Ele manda, certo? Então, por isso que às vezes eu falo desse negócio de subir monte, tá? Subir monte é a mesma coisa que subir a escadaria de joelho, tá bom? Então, quando você vai assim, um monte assim, eu vou lá para mim ter um momento a sós e tal, mas Deus manda entrar no seu quarto, fechar a sua porta e em secreto falar com o Pai. Aí você fala assim, mas Jesus subia monte. Você sabe por que Jesus subia monte? Presta bem atenção. Aonde Jesus estava, o que se encontrava? Não era uma grande multidão? E lá em Jerusalém, Israel, é muito monte. Lembra do povo quando saiu do Egito? Era mar na frente, Faraó atrás e montes de todos os lados, tá? Lá tem muito monte, isso é natural da geografia do lugar. Então ele subiu o monte, não era que o monte queria dizer alguma coisa. Ele queria se afastar da multidão, porque se ele subisse o monte, a multidão não subia, eles ficavam tudo ali embaixo. E ele queria um momento de intimidade com Deus. Se ele ficasse lá embaixo, a multidão iria seguir ele. E onde há uma multidão, há muito murmúrio. E ele não ia ter uma ligação com Deus. Como é que ele ia orar se havia muita gente em volta? Uma multidão, não é mesmo? Vocês entenderam agora por que Jesus subia ao monte? Por que Elias subia ao monte? Porque todas as pessoas que são muito usadas por Deus, como Elias, como Eliseu, né? No caso, Eliseu que subiu ao monte. Então, ele subiu ao monte, Eliseu, porque também ele não tinha um lugar certo para ele ficar. E aquela moça, né, aquela senhora que não tinha filhos, ela tinha dado um quartinho para ele. Mas ele ia no monte porque era uma coisa, ele queria uma coisa assim mais pessoal, mais íntimo com Deus. E ele não podia orar na rua. Ali talvez ele poderia ser incomodado, chamado, né, que a mulher levava para ele café, devia levar almoço, ou às vezes conversar, não sei. Então ele queria um momento íntimo com Deus, foi onde ele ia para o monte. E pessoas que fazem milagres, como Eliseu fazia,
certamente também as pessoas o procuravam muito. Vocês veem aí que às vezes tem profeta ou tem alguém que ora e que fala que é muito usado por Deus e faz revelações e tal. E quantas pessoas vão na casa dessa pessoa procurar oração atrás de revelação, não é mesmo? Então a pessoa não tem sossego. É todo o tempo alguém chamando, alguém querendo oração, alguém querendo revelação, ou querendo até mesmo um milagre. No caso de Eliseu, né, eles queriam que Eliseu fizesse o milagre para eles. Eles criam que o milagre vinha de Eliseu, não de Deus. Então tem que ter muito cuidado com isso também, aonde você coloca a sua fé, se é em Deus ou se é no servo de Deus. Nós somos apenas condutores da força de Deus, tá? Porque ele escolheu a nós para fazer essa tarefa. Se ele poderia muito bem optar pelos anjos, tá bom? Assim como são mensageiros, nós somos o quê? Condutores da força de Deus, né? Ele é como os profetas antigamente. Toda a pessoa que tem o dom, ela faz a profecia é cumprida ou é confirmada, precisa ser confirmada para ver se realmente é de Deus. Então é isso, meus amores. Cuidado com esse negócio de monte, tá? Ah, eu fui no monte e recebi. Ah, eu vou no monte porque eu tô precisando. Não é dessa forma, não é. Não é porque não é no monte que você recebe. Você recebe através da sua fé onde você estiver, tá bom? Cuidado. Isso é idolatria, tá bom? Então, Lutero, ele se indignou, né, com a venda de indulgências, pecados cometidos, né, ou os que porventura fosse praticada no futuro. Ele pregava o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, né? Só isso poderia salvar o pecador. E o destemido sacerdote resolveu tomar uma atitude extrema, né? Que no dia 31 de 1517, que ele afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, cidade da Alemanha, 95 teses, tá bom? Então, daqui a pouco nós vamos dar continuidade em outro vídeo para que não fique comprido e não venha enfadar a vocês, tá bom? Então, fique com Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês. E daqui a pouco vamos a outro vídeo, tá bom? Fiquem na paz de Deus.